7h28, hora do esporte. Carlos Ferreira já por aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia, bom dia a todo mundo. O Remo vive uma fase ótima, né? A torcida está empolgada, o clube está em estado de graça e tudo isso à prova no domingo. Por que estará à prova no domingo? Porque o Remo vai enfrentar um adversário que, se ganhar, ultrapassa o Remo, que é um time do mesmo top do Remo, com o mesmo prestígio, portanto, é aquilo que nós chamamos de jogo de 6 pontos. Vale três que você conquista, são 3 que o concorrente direto deixa de conquistar. O mesmo raciocínio que há no Remo, existe lá no CRB. Esse clássico Norte-Nordeste, Remo e CRB, domingo às 18 horas, e os azulinos estão tinindo para esse jogo. A Série B do Campeonato Brasileiro tem como uma das principais marcas o equilíbrio e a competitividade. Basta olhar para a tabela para constatar isso. A diferença entre o Remo, segundo colocado, e o CRB, o oitavo, é de apenas 2 pontos. Por isso, não dá para se basear na tabela para definir favoritos. O último jogo foi uma amostra disso. O jogo de sábado mostrou que na Série B não existe favorito. Volta Redonda veio aqui dentro da nossa casa, arrancou 1 ponto. E isso realmente mostra que dentro da Série B é um campeonato muito nivelado. Independente de estar dentro de casa, fora de casa não tem favorito. E claro que o CRB é uma equipe muito forte mesmo. Tive outras oportunidades de jogar lá contra eles. Dentro de casa, dentro de seus domínios, é uma equipe que gosta de propor jogo. E a gente vai lá para buscar a vitória. Outra característica importante da competição é que ela é longa. Ao todo, são 38 rodadas. Já se passaram 9 e na próxima semana começa um período importante. A abertura da primeira das 2 janelas de transferências do meio do ano. Oportunidade para reforçar o elenco. Os azulinos, inclusive, já se anteciparam e anunciaram a contratação do atacante Matheus Davó. E em um campeonato super competitivo, reforçar é essencial, seja pensando na tabela ou na briga interna pela titularidade. Acredito que um clube que quer chegar, um clube que quer ter o maior sucesso, que é um acesso, né? Tem sim que qualificar o elenco, independente de qualificação de elenco ou não. As pessoas, os jogadores que vão chegando, vêm para nos ajudar. Claro que aumenta a competitividade dentro do elenco, mas também aumenta a qualidade do elenco, né? Para o jogo contra o CRB, o Remo não vai poder contar com o volante Caio Vinícius. Após um exame, foi constatada uma lesão grau 1 na panturrilha direita. E se a competitividade no elenco é grande, quando abre uma brecha, todos querem aproveitar. Alguns dos fatores que levam os jogadores a serem escalados são as peças disponíveis e a tática. Porém, quem quiser ser titular precisa resistir ao forte calor e trabalhar para conseguir o seu lugar ao sol. Vamos ver os próximos trabalhos aí do Daniel para saber se é eu ou não, mas se for, pode ter certeza que vou deixar minha vida lá em Alagoas, em Maceió, para que esses 3 pontos venham para Belém. Muito prudente aí o Luan Martins, mas obviamente ele vai ser. Eu digo obviamente porque tem sido automática essa substituição, né? Se sai o Caio Vinícius, é o Luan Martins quem ocupa a posição. E é um jogador que chegou discretamente, vindo lá do interior de São Paulo, e vai sendo muito útil, vai mostrando toda a sua utilidade a cada oportunidade com a camisa do Clube do Remo. Então, o Leão Azul com essa cartada, defendendo a sua invencibilidade diante da equipe do CRB, que é o novo clube do Giovani, que deixou o Paysandu. O Giovani deixou o Paysandu assim, meio que execrado, né? E caiu para cima, porque saiu do Paysandu, que está na última posição, e foi para o CRB, que está na 8ª posição do campeonato. Falei do Paysandu na última posição, o que remete à ideia de lanterna. Você tem ideia de por que o último colocado de um campeonato é chamado de lanterna? Não faço ideia. Uma boa pergunta. Já teve essa curiosidade? Tenho curiosidade. Talvez uma questão de uma luz, tem relação com luz, não sei. Seguramente sim, né? É uma alusão ao último vagão do trem. De onde está a lanterna do comboio. Faz sentido. E isso foi usado inicialmente para corridas
de ciclistas na França, e aí logo o futebol apropriou. Então, por isso que o último colocado é chamado de lanterna. O Paysandu está nessa, mas tratando de passar essa lanterna para o Criciúma. Basta ganhar o jogo da segunda-feira, jogo na Curuzu, 9 da noite, e até lá os bicolores vão aproveitando todo o tempo que podem para regenerar, para repor as energias, para recuperar força e resistência para a grande batalha. Agora, acabou essa maratona, agora a gente vai conseguir treinar, a gente vai conseguir corrigir os erros que a gente vem cometendo nos jogos, e como eu falei, treinar, descansar e repousar quem está precisando de descanso e repouso e recuperar quem está lesionado. Acho que está sendo e vai ser uma semana importante para que a gente possa ir com gás total no jogo da segunda-feira. Futebol não é só jogado com o pé, é com a cabeça também. A cabeça comanda tudo, então, numa fase como a gente está, é muito importante você ter um mental forte, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue daqui a pouco definir uma jogada lá na frente, não consegue definir uma jogada aqui atrás, e são esses detalhes que têm feito a diferença, algumas vezes a favor, outras vezes contra, mas como eu falei, a fase não é boa, mas a gente vai com gás total aí para sair dela, que o grupo é enxuto, mas o grupo tem qualidade e temos tudo aí para poder sair dessa situação. Gente, falando tanto aqui de energias, para o Paysandu, hoje é o Dia Mundial da Energia. Então, quem sabe dar uma sorte aí? Está bem próximo, Jogo na segunda-feira. E esse Paysandu, que na segunda-feira faz esse jogo decisivo em vários aspectos contra o Criciúma, tem aí a sua rotina de preparação dentro de 1001 cuidados, porque ao mesmo tempo que o time precisa manter a sua rotina de treinamentos, precisa também ter essa recuperação física, recuperação mental, e dentro desse processo, os jogadores do Paysandu tiveram ontem um cara a cara com um grupo de torcedores no CT, mas pelos depoimentos dos jogadores, acabou sendo uma interação positiva, bem tranquila. O fato é que o Paysandu precisa disso, ter serenidade para o jogo da segunda-feira, porque vai ser um jogo muito dependente de força mental, tanto de um lado como do outro. Se o Paysandu vive uma fase pesada, tão difícil, o Criciúma também está nessa. O Eduardo Batista, que foi técnico do Remo, campeão da Copa Verde, é o técnico do Criciúma há 4 jogos. Nesses 4 jogos da fase do Eduardo Batista, o Criciúma não fez nenhum gol, para se ter uma ideia. Então, há muita cobrança por lá, para o momento da equipe, assim como há aqui no Paysandu. Algo bem curioso, o Nicolas, no Paysandu, que tem 8 jogos, se ele fizer mais um, ele não pode mais defender outro clube da Série B, e vive esse momento em que, para ele, o ideal é sair, e o Paysandu também tem interesse na saída dele, como já foi manifestado pelo clube. O Criciúma tem o Neto Pessoa, que tem prestígio em Belém pelo que fez pelo Remo. Ele foi campeão da Copa Verde, artilheiro do Remo na Copa Verde, enfim, teve uma passagem muito positiva no Remo. O Paysandu queria o Neto Pessoa e o Neto Pessoa foi para o Criciúma. E lá ele não está dando certo, fez um gol em 20 jogos. Moral da história, notícia que vem de Criciúma. O Criciúma quer o Nicolas e pode haver uma troca com Neto Pessoa para o Paysandu e Nicolas para o Criciúma. Talvez o fato de os dois se enfrentarem na segunda-feira já até facilite essas conversas aí para que essa troca possa ocorrer. Vejamos, o tempo vai responder. Vamos ficar de olho, então. Vamos agora para os amadores. Desfile começando com os amigos da pelada lá do Bancrévia, Ananindeua. Passando a bola para a Associação Bicolor Paysandu, lá de Castanhal, alguns ex-profissionais, estou vendo ali o Velber, o Wanderson, o Kleber Sampaio, o Mano Kleber, enfim, está aí a Associação Bicolor Paysandu, lá do município Modelo. Atlético Castanhalense, cinquentão, foi campeão de um torneio intermunicipal em Igarapé-Açu e está aí em destaque o Atlético Castanhalense
a galera cinquentona. Canoa FC, Igarapé-Açu. Quem vem depois do Canoa? CRTV, o Clube dos Redondos e Teimosos Veteranos de Tucuruí, time que completou 28 anos e está aí celebrando com o comando do Raul. No 12, do Conjunto Viver Melhor, Marituba. Futebol dos Irmãos, Barreiro, capital. O projeto Novos Talentos, lá de São Miguel do Guamá, você vê em primeiro plano aqui, de boné, o Manuel, que foi jogador do Paysandu, jogador profissional do Paysandu, e bem ao centro da galera ali de preto está o Ronald, jogador do Clube do Remo. Manuel e Ronald são parceiros nesse projeto lá em São Miguel do Guamá, com a gurizada. Paraná Master de Icoaraci. Esse é o Paysandu da cidade Nova 6, Ananindeua. Quarentão, Terra Firme, capital, fechando o primeiro tempo do desfile dos amadores. Mas amadores ainda... que continuam em destaque. Pois é, tem mais, porque o combinado é quinta-feira. A gente mostrar na quinta-feira os gols mais bonitos daqueles que nós mostramos terça e quarta. Mas hoje, como é o último programa do mês, para mim, é verdade. Nós atrasamos aqui as obras de arte do mês de maio. Essas obras de arte do mês de maio, que a gente vai mostrar aqui, estabelecem uma disputa pelo prêmio do Bom Dia Pará, que eu já vou explicar melhor. Primeiro, esse golaço aí. Esse foi mostrado essa semana. Ontem. O João Henrique, da galera da TV Cultura, no futebol semanal. Então, a gente mostra agora os gols mais bonitos de maio. E ainda hoje, aqui no Bom Dia, não nesse momento, mas no meu retorno, nós vamos apresentar o gol mais bonito do mês de maio, a obra de arte do mês, que vai para a tela do artista plástico Apolo Neves, nosso parceiro aqui no Bom Dia Pará. Marinaldo, do Guajará, lá no Campeonato dos Rodoviários. O detalhe é que a bola está em movimento e ele consegue, com essa sutileza, né? Fez um gol tão bonito que o goleiro se limitou a assistir, contemplar. Essa foi bonita também. Lá em Macapá, do Campeonato Amapaense. Aí a gente está falando do Campeonato Amapaense, aí você diz, não, mas aí é profissional, não são os gols dos amadores. Pela beleza do lance e pelo fato de lá em Macapá o futebol ser, digamos, semi-profissional, então a gente deu essa abertura aqui, até para não deixar de mostrar o gol fabuloso do Euler pelo Santana contra o Ipiranga, lá no Campeonato Amapaense. E também somos muito irmãos, né? Macapá, Belém, Pará, Amapá, são estados muito parceiros. O Joanderson, que é de um time anônimo lá de Mosqueiro, saiu distribuindo lençóis e, diante da trave livre, quando já se livrou, inclusive, do goleiro, ele sutilmente desviou para a rede. Está aí o belíssimo gol do Joanderson, lá do Mosqueiro. Lucas, do Favela de Terra Firme, faz um gol de bicicleta aí nesse lance, olha só. Como ele usa esse recurso e faz esse belo gol. A galera curte muito, afinal, não é só mais um gol, é um golaço para o Terra Firme, aqui da capital, nesse desfile dos principais gols do mês de maio no futebol amador do Bom Dia Pará. Da forma como ele conseguiu essa bicicleta, não tinha nada para o goleiro, porque ele conseguiu bater para o chão, né? Então a bola desviou no chão, mudou de trajetória e não teve nada para o goleiro. Atenção para esse golaço aí. Oeiras do Pará, os boleiros do HPP, Lençol e a finalização fabulosa, espetacular. Arthur Stuart fez essa maravilha aí. Verdadeira obra de arte. Arthur Stuart, HPP, lá de Oeiras do Pará. O Kaique, do Remo, no repasse sub-10 de futsal, saiu desfilando diante dos adversários, drible para lá, drible para cá, a finalização, e ele sai comemorando efusivamente. Mais uma vez, o golaço do Kaique, fechando aqui esse pacote de golaços do mês de maio. Não sei se a Fábia já tem o voto dela definido, mas nós vamos aqui nos bastidores fazer essa eleição e aí no meu retorno nós vamos
apresentar a obra de arte do mês. Tá bom, bora ver se o meu favorito vai ser o eleito. Vou ficar na expectativa. Até mais, Ferreira. Não, calma. Não, calma. Fique aí. Tá bom. Ainda tem assunto, porque agora a gente fala de saúde. Exatamente. Quem nunca, na prática do esporte, sentiu câimbras, né? Aquela contração na musculatura que causa uma dor. Enfim, as câimbras fazem parte. Elas são uma espécie de alarme por diversas circunstâncias. Então, causas e prevenções, quando o assunto é câimbras. Assunto para especialista. Está conosco o professor Leonardo Inetti. As causas são diversas, mas geralmente envolvem a fadiga muscular, que é quando você força demais o músculo, principalmente em treinos intensos ou muito longos. O músculo pode falhar na comunicação entre o sistema nervoso e as fibras. Aí vem a cãibra. O segundo ponto é a desidratação. A água é essencial para os impulsos elétricos fluem entre os nervos e o músculo. Sem ela, o risco de travar aumenta. Falta de minerais. Sódio, potássio, cálcio e magnésio ajudam os músculos a contrair e relaxar. Se você sua muito e não repõe, seu corpo pode dar um curto-circuito muscular. Pouco alongamento. Se você não alonga e vive com o músculo encurtado ou passa muito tempo na mesma posição, o risco só pode aumentar. Entra também a má circulação. Quando o sangue não chega bem aos músculos, o oxigênio e os nutrientes também não chegam. Isso prejudica o funcionamento normal e favorece as câimbras. Para algum tipo de pessoas, durante o treino, é comum quem treina forte, mas sem se hidratar e sem estar preparado para aquela intensidade. Durante o sono, geralmente aparece quem fica muito tempo parado ou cruza as pernas por horas ou dorme com o pé em posição ruim. O seu corpo lhe dá sinais. Aprenda a escutar, respeite os seus limites e evolua com inteligência. Prevenir é sempre melhor do que travar no meio do caminho. Então, as câimbras, elas não deixam de ser parceiras, inconvenientes, mas parceiras na vida dos atletas ou de quem pratica atividade física, seja esporte ou seja mera rotina. O alerta está colocado aí. E no futebol, um dia eu conversando com um preparador físico, fiz uma pergunta que tive uma resposta reveladora. Falei, mas um garoto desse com cãibra? Ele falou, por isso mesmo. Sim. Porque a musculatura dele não está pronta para o nível de esforço. Quando o atleta já teve a musculatura bem trabalhada, ele vai fazer um esforço que a sua atividade exige e a musculatura vai responder bem, não vai haver cãibra. Né? Então, quando você força, vai além da condição da sua musculatura, que a cãibra se manifesta, faz esse alerta, e aí nós já tivemos a explicação sobre fator alimentação, hidratação, como tudo isso faz parte. E é só respeitar os limites do corpo, os sinais, os alertas, como o professor Leonardo Inetti já colocou aí. Verdade, muito interessante esse assunto, fica esse alerta e a atividade física também sendo variada justamente para prevenir as câimbras. Eu estava até comentando, né, Ferreira, que antes da atividade física eu sentia muita cãibra, de acordar assim, com dor e tudo, mas depois que eu larguei a vida do sedentarismo e comecei a praticar atividade física, não lembro a última vez que eu tive cãibra, faz muito tempo, que é justamente o corpo está preparado. Então fica a dica para vocês que sentem essas dores, esse incômodo, a cãibra é um alerta, vá fazer atividade física, para se preparar. E atenção para a importância do alongamento. Também, tem, né? Isso também, muito importante. Alongamento muscular. Valeu. Até mais, Ferreira, agora sim, até daqui a pouco. Vamos com o segundo tempo do esporte, Ferreira já por aqui, times amadores. Times amadores, quem abre o desfile é a Tuna Luso Brasileira, o time de sócios cinquentões da Tuna Luso Brasileira das competições internas. Família Quarentão, Curiol Tinga, capital, avançando com Marituba Esporte Clube de Oeiras do Pará. Aí está o time de Oeiras, Internacional, Cotijuba, Belém, aparentemente uma foto retrô.
Jurunas, São Domingos do Capim, exibindo o troféu. Repá, antirracismo, mensagem do evento. Né? Lá em Castanhal, todo mundo junto, na mesma foto, é o regulamento do Bom Dia. Paysandu, da CESPA, Belém, tá aí o time da saúde. Repá feminino no quilômetro 38, Maracanã. Aí estão elas, azulinas e bicolores. Amigos da Bola, Cidade Nova 5, Ananindeua. Veteranos do Farol Velho, Salinópolis, time rubro-negro que fecha o desfile dos amadores. Mas tem mais amador e amador vencedor. Então, este é o primeiro mês em que nós vamos ter a premiação. O gol mais bonito de maio vai ganhar, que é a obra de arte aqui do Bom Dia Pará, vai virar obra de arte na tela do artista plástico, nosso parceiro aqui do Bom Dia Pará, o Apolo Neves. Então, o que rolou aqui? Depois que nós exibimos os gols mais bonitos de maio, rolou um debate. Toda a eleição tem que ser antecedida por um debate. Sim. Teve a opinião da Fábia, teve a opinião do ministro Osmar, teve a opinião da Tanusa, do Vidas, do Nazareno Silva, BDP. Que é o editor. Então, boa. A galera toda que participou. Aí nós chegamos ao gol ganhador. É esse aqui que surge na tela. Arthur Stuart, do Boleiros HPP Oeiras do Pará. Aí você tem toda a técnica e até um momento acrobático do lance, né? Beleza do lance, beleza, o aspecto plástico do gol, né? Super valoriza. Olha só, a matada no peito é perfeita, o lençol é perfeito, a finalização é perfeita, o goleiro nem voa, ele simplesmente assiste, é um espectador do lance. Belíssimo gol completo do Arthur Stuart, de Oeiras do Pará, leva o prêmio. Esse gol aí vai para a tela do Apolo Neves. Merecidíssimo. Vamos registrar, claro, de recebendo nessa obra. Todos os momentos. Pronto, então vamos trazer aqui. Parabéns ao Arthur, a todos também que passaram esse mês pelos gols amadores. Mês que vem tem mais. Com certeza. E o que também tem mais é Campeonato Brasileiro da Série B. Por exemplo, domingo, às 18 horas em Maceió, CRB e Clube do Remo. O Leão Azul está na fase de ajustes da sua equipe para pontuar nesse jogo que é contra um concorrente direto neste momento. Aliás, essa rodada da Série B está cheia de confrontos diretos de times que são vizinhos na classificação. É o caso aí do Remo com o CRB. Eles não estão tão vizinhos em matéria de posição. O CRB é o 8º, o Remo é o 2º, mas na pontuação, sim. 2 pontos apenas de distância. Então, é um confronto direto. Como é confronto direto, digamos aqui, o Goiás, agora me fugiu aqui a sequência dos confrontos, mas Coritiba e Avaí, por exemplo, é um desses casos, né? Vila Nova, Novo Horizontino. A competição vai ter uma rodada cheia de emoções, mas nenhum jogo da rodada vai ser tão tenso quanto o da segunda-feira, entre vizinhos e os vizinhos do bloco lá de baixo, o penúltimo e o último colocado. Paysandu contra o Criciúma. E o Paysandu tem uma preparação para esse jogo que é diferente porque precisa ser completa. Precisa ser uma preparação que envolva a questão física, que tem sido o grande problema da equipe, a questão psicológica, que tem sido outro grande problema. Os jogadores estão cometendo erros que não condizem com a capacidade deles, isso é muito da perturbação emocional. O técnico Luizinho Lopes tem buscado essa mobilização dentro do Paysandu para que os atletas estejam nas melhores condições possíveis e ele vai lançar, enfim, os jogadores com quem ele pode contar. A essa altura, está se definindo lá na Curuzu quem é que o técnico pode contar pelos tantos que estão lesionados, que estão em tratamento, quem é que ganha, quem é que não ganha condições, mas quem entrar em campo vai ter que entrar dando o seu máximo. Jogo na Curuzu, Papão preparando um caldeirão na busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Isso vai ser na segunda-feira, 21h na Curuzu. Obrigada, Ferreira, pela participação. Até semana que vem. Espero a sua companhia amanhã aqui no BDP. Tchau, tchau, para a gente fechar a semana. Boa quinta.